Ok. Eh, eu sou Igor Alves Pinto, sou professor de vocês esse semestre de Direitos Reais. Vou dar também a disciplina de Reais 2 e primeiro dizer que é um prazer estar com vocês nessa disciplina, que é na minha opinião, uma das partes mais legais, mais interessantes do direito civil. Dizer também que é um desafio, né, acho que para todos nós, de conseguir dar cabo desse processo complicado que a Covid estabeleceu para a gente. Enfim, e dizer que eu acho que, guardadas as devidas proporções e dificuldades, eu acho que a gente consegue seguir adiante de uma forma que vocês consigam ter esse conteúdo. A gente vai chegando mais ou menos na metade do curso, né, de Direito Civil. É um curso cansativo, eu não sei se vocês têm esse dado, mas o nosso Código Civil é a maior lei do ordenamento jurídico brasileiro. E exatamente por ter seus muitos artigos é que uma boa parte dos alunos tem dificuldade em enfrentar esse processo. Dito isso, a minha intenção ao dar as minhas aulas é sempre tentar trazer conhecimentos de jurisprudência e coisas que são atuais, por duas razões. Pela primeira razão, vocês vão encontrar na doutrina tradicional, e aí seja ela qual doutrina vocês preferirem, os conceitos bases, as classificações, e a minha intenção é tentar dar um conceito mais aprofundado para vocês, para que vocês possam utilizar isso de uma forma útil na vida de vocês. Então, sempre que eu dou as aulas, eu inclusive costumo falar um pouco mais rápido, mas, né, como a gente está aqui no digital, eu estou diminuindo um pouco o ritmo para ajudar vocês também. E a intenção é justamente trazer conhecimentos que sejam úteis para vocês, ok? Então, talvez eu foque um pouco menos nas classificações, justamente para conseguir trazer mais assuntos para cá, ok? Então, esse é o primeiro recado que eu queria dizer para vocês. Eu estou gravando essa aula, né? Vou disponibilizar essa aula também para o turno da manhã. Então, quem está me vendo agora, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aí. E como eu disse na ementa e no e-mail que eu mandei para vocês, essa dificuldade também da gente, né, se encontrar e ter essa aula e transformar isso numa coisa lúdica que seja proveitosa para vocês, é um desafio para quem está do lado de cá também, né, para o professor. Bom, eu pretendo fazer, né, indo para aquelas perguntas habituais. Eu pretendo fazer 2 avaliações, um trabalho em dupla e uma prova. Ainda não sei exatamente como eu vou fazer com a prova, pensei em fazer pelo Google Forms, porque precisa mandar a prova com 48 horas de antecedência, para as pessoas que tiverem alguma dificuldade de conexão conseguirem ter acesso e não ter nenhum problema com isso. E o trabalho, eu pensei da seguinte forma: talvez o tema mais importante e o debate, o conceito mais importante para a gente trabalhar em Civil 5, né, no início de Reais, seja a questão da função social da propriedade. Peraí. Vou mutar. Pronto. Seja a questão da função social da propriedade. Então, exatamente por isso, eu pensei em trazer para vocês a seguinte problemática, né? A seguinte ideia. Eu quero que vocês peguem casos reais, 2 casos reais, e façam uma contraposição entre eles. Um caso em que a função social da propriedade, e aí, embora seja a função social da propriedade, a gente pode pensar em posse também, não tem problema, para até ficar mais aberto e mais tranquilo para vocês, embora
propriedade, posse, né, não sejam sinônimos. A gente vai ver isso na nossa disciplina. Mas a minha intenção nesse trabalho é que vocês peguem casos concretos para justamente pensar, refletir sobre o que é a função social da propriedade, o que seria um bom uso da função social da propriedade e o que seria um mau uso da função social da propriedade, ou na verdade, né, a falta dessa função social. É, então, a minha ideia é que vocês peguem casos concretos, analisem eles e me apresentem eles na forma de um trabalho, fazendo uma contraposição entre o que seria um bom uso e um mau uso, onde você tem a função social da propriedade sendo colocada de uma boa maneira e quando você não tem. Perfeito? Então, a minha intenção é justamente aprofundar esse debate e, assim, eu acho que se pelo menos vocês terminarem a disciplina sabendo isso, a gente já tem um grande ganho, ok? Eu também costumo dizer para os meus alunos, ninguém é obrigado a ser apaixonado pela matéria de direito civil, mas ao mesmo tempo, algumas coisas são necessárias para que vocês terminem o curso da faculdade. Então, esses pontos que eu considero mais importantes, que vocês têm que saber, eu vou cobrar de vocês. Então, vocês podem ficar tranquilos que quando eu estiver dando a minha aula, eu vou apontando, olha, gente, isso aqui é muito importante, isso aqui vocês precisam saber, isso aqui não dá para vocês terminarem sem saber. E, eventualmente, até quando eu dou Reais 2, né, eu dei no semestre passado a disciplina de Reais 2, eu comento para os alunos, olha, eh, isso aqui é uma coisa que caiu em desuso, é obrigatório a gente dar, porque ainda está no código, a doutrina ainda fala, está no nosso programa, mas não é uma coisa central, tá? Então, eh então assim, só para colocar isso para vocês. Eh, Quanto à nossa dinâmica aqui da nossa aula, a gente está com 52 pessoas aqui. Eh, a minha ideia é que eu vou falando os temas, mas eu estou também de olho aqui no chat, principalmente, para mim é um pouco mais fácil. Então, se alguém levantar a mão, talvez eu tenha alguma dificuldade de ver. Mas se mandar no chat uma pergunta, uma questão, quiser que eu repita alguma coisa, eu estou à disposição de vocês. A ideia é fazer essa troca, tá? Que mais? Vocês podem me procurar, eu peço para que vocês me procurem, na verdade, principalmente pelo e-mail. Eu não vou passar o meu WhatsApp para vocês, mas alguns alunos têm. Se me mandarem mensagem, eu também costumo responder. Eu não tenho problema em responder Facebook, WhatsApp ou o que for. Mas eu estou com 306 alunos esse semestre, são 5 turmas de 16 horas. É muita turma, é muito aluno. Então, assim, eu peço ajuda de vocês para que qualquer questão, gente, e aí eu estou me colocando à disposição. Qualquer questão que vocês tiverem, dificuldade de acesso, vocês não entenderam o conteúdo, vocês querem uma indicação de um texto, vocês querem um encontro extra, vocês querem tirar uma dúvida qualquer, me procurem, não tem problema, estou à disposição, eu recebo como professor para isso e estou com essa vontade. Então, contem comigo, como eu disse no início, nas primeiras palavras, para a gente passar por esse período difícil juntos, ok? É, vou dar uma olhada aqui na minha ementa, só para ver se ainda falta alguma coisa. Bom, a última coisa, a nossa disciplina de reais é uma disciplina de 2 vezes por semana, né? Porque é grande, é uma disciplina bem grande, tem muito conteúdo, são muitos artigos. Talvez nós não consigamos tratar da matéria inteira. De toda maneira, eu garanto a vocês que pelo menos os temas mais importantes serão tratados de forma que, por exemplo, quando a gente terminar o curso, vocês com certeza vão conseguir seguir para a matéria seguinte, que é o Reais 2, né, que são os outros direitos reais. A primeira disciplina a gente basicamente foca muito na questão da propriedade, que talvez o principal daqui. Bom, além disso, vou me apresentar para vocês. Eu sou Igor, é, tenho 30 anos, quase 31, vou fazer agora 19 de setembro. Sou professor substituto aqui da casa, né? Sou também doutorando da FND e
E isso, estudo para concurso, né. Eu gosto de sempre de comentar isso para os meus alunos, que eu, eh, até brinco com o pessoal que eu sou coach de fracassos, porque eu já prestei concurso para a defensoria pública 11 vezes e continuo fazendo animadamente. É um dos sonhos da minha vida, além da docência, é a defensoria pública. E eu comento isso com os alunos exatamente porque, como eu estou estudando e num ritmo de concurso, inclusive, pessoal, quem tiver alguma dúvida, quem quiser falar também sobre isso, ou sobre carreira, eu também estou à disposição. Volta e meia, os alunos me procuram muito sobre isso, tá? Eh, mas, enfim, eu comento isso porque vocês vão ver que, eventualmente, nas minhas aulas, eu vou trazer algumas coisas, eh, até essa coisa mesmo, né, das novidades, dos temas quentes, e e é por conta desse meu background, né, desse meu histórico de estudar para concurso, tá. Eh, mas enfim, estou colocando isso para vocês porque, eh, dentro da minha trajetória eu advoguei durante muitos anos em escritório, eh, mestrado e agora doutorado, trabalho como professor em mais de uma instituição. Eh, e faço essas coisas, estudo para concurso há bastante tempo, então eu tenho um pouco de tranquilidade quando eu estou falando da matéria, porque, inclusive, de falar para vocês: olha, pessoal, isso é muito importante para a vida de vocês. Olha, pessoal, isso aqui não é tão importante, ou isso aqui é importante para quem vai advogar, mas não tanto para quem quer estudar para um concurso, ou coisas do tipo, tá? Então, também estou comentando isso porque estou prometendo muito aqui também. Mas estou comentando isso para vocês saberem também um pouco, né, de quem eu sou, de onde eu estou partindo, até para vocês ajustarem as expectativas para o que a gente vai fazer nas aulas, tá? Eh, importante. Questão de indicação, né? A primeira aula, as pessoas sempre perguntam indicação de bibliografia, de por onde estudar e tal. É óbvio que em época de pandemia as coisas estão difíceis, então não tem uma biblioteca tão fácil assim, embora existem as suas maneiras de a gente conseguir os livros, né? Mas que eu não vou aqui ficar fazendo propaganda de ilegalidade, mas enfim, é possível. Eh, e aí, os livros que eu sugiro, eu costumo sempre falar o seguinte: pessoalmente, eu gosto muito do Orlando Gomes e do Gonçalves, principalmente para a parte, né, a parte de reais do Gonçalves eu acho excelente. Ele é um autor um pouco mais aprofundado, mas eu acho ele dinâmico, fácil de entender, então eu pessoalmente gosto muito dele. Entretanto, eu para aqueles alunos que, por alguma razão não querem comprar vários livros, ou querem algo que seja básico só para terminar a faculdade, porque na verdade a pessoa gosta de penal, na verdade a pessoa gosta de tributário, então civil não é a matéria dela. Eu indico sem problemas o Tartucci. O Tartucci é um manualzão, como as pessoas costumam dizer, né? Ele passa por todas as áreas e o volume único dele resolve a vida de muita gente, inclusive para concurso público, ele é muito utilizado, né? O Tartuce é muito utilizado para concurso público por conta disso, porque ele te dá o conhecimento que você precisa para resolver a grande maioria dos problemas de direito civil. Então, professor, eu quero um livro, eu preciso de um livro, mas eu não tenho dinheiro para ficar comprando livro todo semestre, né? Porque se você for comprar uma coleção, sei lá, do Venosa, da Maria Helena Diniz, você vai ter que comprar uma coleção enorme, é muito dinheiro, é um livro por semestre. E aí, quando chegar no final do curso, o livro já está desatualizado. Então, eu geralmente falo para os meus alunos, gente, não tenham medo do Tartuce, não tenham preconceito com Tartuce, não tem conceito errado no livro, pelo menos que eu saiba, só às vezes são coisas menos aprofundadas, mas são menos aprofundadas, mas resolvem, entendeu? Então, vou fazer uma pesquisa, quero fazer o meu TCC em civil, vou fazer a OAB em civil, eh, sei lá, uma coisa mais aprofundada, esquece o Tartuce. Não vai funcionar, não é isso. Agora, fora isso, eu costumo indicar, porque eu acho que a média dos alunos consegue se resolver bem com o Tartuce, tá? Eh,
Acho que é mais ou menos isso. Alguém tem mais alguma pergunta ainda sobre essa questão? Vocês podem colocar aqui no chat, é um bom momento, que eu vou começar a entrar na matéria agora. Então, alguém tem alguma pergunta para fazer sobre o programa, a forma como vão ser as aulas, alguma coisa do tipo? Inclusive lembrei, é bom comentar com vocês o seguinte, eh, eu vou dar aula num dia, isso serve para todas as turmas, tá? O meu projeto inicial era dar todas as aulas síncronas, tá? Era essa a minha vontade, dar todas as aulas síncronas com os alunos, né? Como se a gente tivesse num dia a dia. Entretanto, não não tem como fazer isso, porque aconteceu um problema. Nós estamos sem professor no departamento de Direito Civil. É exatamente por isso que eu estou com tantas turmas, né? E só para vocês terem uma ideia, eu sou um professor 20 horas. O professor 20 horas, ele tem uma carga horária de 10, 12 horas no máximo, assim. É, porque você, né, às 20 horas, você contabiliza as horas que o professor está preparando a aula, está orientando, está fazendo pesquisa, etc. Então, eu estou com muito mais do que a minha carga horária, porque está faltando professor e as pessoas iam ficar sem aulas. Então, assim, se eu não tivesse pego, por exemplo, essas turmas, ia ter uma única turma de reais. Se eu não tivesse pego as turmas de reais 2, ia ter uma única turma de reais 2. E, enfim, não, nem o SIGA não comporta isso. Então, a gente fez um esforço, quase todos, ou todos os professores, não sei exatamente, mas acho que todos os professores estão pegando cargas horárias grandes e tal, e aí aconteceu tá batendo os horários, né? Os professores estão com horários batendo. Então, como eu não posso estar em duas salas de Zoom ao mesmo tempo falando conteúdos diferentes, é, a gente resolveu fazer isso. Eu conversei com a coordenação, conversei com a chefia do departamento, então vou dar uma aula síncrona e uma aula assíncrona. Beleza. Dito isso, é, eu, eu sou também da Associação de Pós-Graduandos, tenho representação no Consune, então eu, né, participo da política da universidade e tal, e participei ativamente desse debate da questão das aulas remotas. E uma das coisas que a gente discutiu muito é qual seria o melhor modelo. E parece que é consensual na universidade que o melhor modelo é o que eles chamam de modelo, pelo menos o que a reitora chama, né, a Denise, ela fala várias vezes nisso, de modelo híbrido. Isso quer dizer o quê? Eu estou dando essa aula aqui para vocês, eu estou gravando essa aula para vocês. E depois eu vou colocar essa aula no YouTube, tá? Então, acho que alguém até perguntou isso aqui no chat. Então, eu vou colocar essa aula no YouTube. Todas as aulas que eu der de maneira síncrona, eu vou colocar no YouTube. E é óbvio, acho que eu não der de maneira síncrona, eu também vou colocar no YouTube. Então, para todos os efeitos, eu tenho um canal no YouTube, que é, na verdade, um canal, não é nada demais, é o meu canal pessoal do Google. E aí eu vou criar uma playlist com as aulas em sequência. Então, se o aluno quiser, ele vai entrar e vai assistir as aulas na sequência no YouTube, ok? Porque com isso a gente ajuda os alunos a terem acesso, tem dificuldade nesse horário, as mães que por alguma razão também não estão conseguindo acessar aqui, as pessoas que estão com dificuldade de acesso para a internet, ou mesmo que, enfim, não estão com cabeça por conta da pandemia e de todos os efeitos nefastos que ela causa na gente, né? Causa em mim, causa em vocês, causa em todo mundo. Então, a minha intenção é essa, é colocar todas as aulas no YouTube, numa playlist. Eu vou criar uma playlist Direitos Reais. Vai ser uma playlist única para as 3 turmas, tá? As 2 que eu estou dando na manhã e a turma da noite. E vou criar uma outra playlist, Reais 2. Né? Óbvio, essa vocês não precisam assistir. É, com as aulas de Reais 2, tá? Deixa eu ver as perguntas aqui. Professor, o trabalho tem máximo e mínimo de laudas? Não, não tem nem. Eu não quis deixar, Robson, nem o máximo, nem o mínimo de propósito. Eu já tive ambas as experiências e
Na verdade, o que eu espero de vocês foi o que eu falei aqui antes. Eu quero que vocês me apresentem. Pensa o seguinte, que vocês têm que me convencer de um ponto, tá? Isso é a base do direito, é convencimento. Eu quero que vocês me convençam de que determinado caso cumpre a função social da propriedade e determinado caso não cumpre. É isso, eu quero que vocês me convençam desse ponto, me apresentem argumentos, óbvio, embasados, né, na nossa discussão de direito civil, na doutrina. E aí, como é que vocês vão fazer isso? Eu quero casos reais. Então, sei lá, o complexo do metrô Mangueira, por exemplo, ali nas Olimpíadas, que eles fizeram aquela desocupação e tal. É, tem um monte de caso famoso. Esse é só um agora que me veio na cabeça. As terras da Marinha, porque as terras da Marinha de da costa, elas cumprem a função social, não cumprem a função social, e aí vocês já apresentam por que vocês acham que sim ou que não, e podem inclusive trazer julgados. Ó, o STJ já disse, como já disse de fato em relação às terras da Marinha, que pode cumprir sua função social, não pode cumprir função social, e aí é isso que eu quero que vocês façam. Então, não precisam é, vocês não precisam fazer isso especificamente, entendem? Não precisa me apresentar um trabalho de 60 páginas, porque talvez em 4 páginas vocês consigam me apresentar, talvez em uma página vocês consigam me convencer. Acho difícil, porque vocês têm que apresentar o caso e os pontos. Então, em uma página, acho que é mais complicado. Mas eu não coloquei mínimo e máximo de propósito para deixar vocês livres quanto a isso. E também não quero que ninguém fique aqui, ai meu Deus, eu não vou conseguir fazer, eu estou desesperado. Não, gente, calma, sem desespero. A ideia é não complicar a vida de ninguém. A ideia é ajudar as pessoas a passar por esse momento, tá? Beleza, Robson? Foi? É, Taisa. Então, sobre as aulas gravadas, como serão disponibilizadas, é isso. Eu vou colocar no YouTube. O link o canal eu vou mandar para. Beleza, Robson. O canal tá lá, né? Já tá na ementa e ainda não tem a playlist porque eu vou colocar o primeiro vídeo assim que a gente acabar a aula. E aí eu vou criar a playlist, tá? Então é por isso. Gleice, gostaria de saber se a aula gravada será disponibilizada em alguma pasta, pois eu, como surda, não conseguirei anotar enquanto assisto a aula. Eu tinha pensado no YouTube, Gleice. É, Você vai salvar a aula no YouTube com a janela do intérprete de Libras? Boa pergunta, eu não sei. Eu confesso que eu não sei como é que funciona essa gravação, mas eu acho, pelo que eu me lembro, que ele grava todas as janelas. Eu tenho quase certeza disso. Gravando todas as janelas, assim, acho que nesse aspecto a gente resolve esse problema. É, de toda maneira, e quanto à legenda, eu vi o seu e-mail, Gleice, mas eu peço desculpas, eu não tive tempo ainda de responder porque realmente eu estou recebendo muitos e-mails. Eu ainda tenho meus orientandos e meus outros empregos, mas enfim, é, a minha a minha ideia é ver as legendas com cuidado. Então, você pode ficar tranquila quanto a isso. Eu tenho uma monitora, eu vou pedir ajuda para ela também, porque talvez eu não dê conta de sozinho ver todas as legendas. Mas é isso, vamos fazer o possível para dar tudo certo, tá bom? Conte comigo. Tomar o meu chá e vamos começar a aula. É... Bom, pessoal, começando, então. É... A nossa disciplina de Direito Civil 5 é também chamada de Direitos Reais. E a gente começa com essa coisa, mas o que que é direitos reais, né? Dependendo de onde você vai estudar, você vai achar, inclusive, a expressão direito das coisas. A expressão direito das coisas significa um ramo do direito civil, né, que está no livro do Código Civil. E esse ramo ele tem por objeto as relações de domínio entre pessoas e coisas. Por isso o nome.
essa relação de domínio, ela pode ser de dois tipos. Um domínio fático e um domínio jurídico. O domínio fático, a gente chama de posse. Fático vem de fato, tá? É uma coisa que acontece no concreto, na vida real. E o domínio jurídico vem da propriedade. Existe uma pessoa que é o sujeito ativo dessa relação de domínio sobre uma coisa, tá? Então, existe o sujeito ativo da relação de domínio e existe o sujeito passivo. Para Orlando Gomes, então, aqui a nossa primeira referência à doutrina, esse sujeito passivo é universal. Ele é toda a coletividade. E essa é uma primeira coisa importante que a gente tem para falar sobre a nossa disciplina. Porque esse direito das coisas, em regra, ele é oponível a todos. Ele tem o que a gente chama de efeito erga omnes. Erga omnes, né, vem do latim, eu não sei exatamente, eu não vou traduzir exatamente a expressão, mas vou dar o sentido dela, que é contra todo mundo. Erga omnes, contra todo mundo. Então, é um direito que você tem para todo mundo, para apresentar, para se defender contra todo mundo. Todos os doutrinadores aceitam essa ideia. Então, eu trago aqui essa coisa do Orlando Gomes, mas isso é um conceito pacífico, tá? A oponibilidade erga omnes, desculpa. E aí eu tenho duas observações para fazer sobre esse tema. Primeiro, devemos entender coisa, então a gente está falando de direito das coisas, devemos entender coisa como um bem corpóreo, material e tangível, tá? Essas três coisas. Por que isso? Porque para os civilistas não existe posse ou propriedade sobre bens imateriais ou incorpóreos. Portanto, os civilistas não admitem a ideia de propriedade intelectual. Por quê? E isso aqui já é uma coisa um pouco polêmica, tá, gente? Vou deixar aqui registrado que já é uma coisa um pouco polêmica. Mas por quê? Primeiro, porque você coisifica a pessoa. E segundo, porque o regime jurídico é um bem diverso. Por exemplo, não existe uso capião de direitos imateriais. Você não pode uso capi, sei lá, uma marca, uma ideia. Ah, eu tive essa ideia durante 10 anos, então ela é minha. Ela nunca vai ser sua. Além disso, posse e propriedade devem ser sobre bens que podem ser locados ou não. Tá? Que são passíveis de serem locados. É isso. Inclusive, tem uma súmula, que é a súmula 228 do STJ. E aí, aqui entra o Igor Concurseiro, né? Porque essa é uma súmula mais para quem está estudando isso a fundo, né? E usa em petição e tal. Que diz o seguinte: é inadmissível. Aí vou ler a súmula, tá? Vocês não precisam anotar isso, porque, né? Tá no código. Inadmissível, interdito proibitório para proteção de direito autoral, já que não há posse sobre direitos autorais. Olha o que eu falei aqui. Não há posse sobre direitos autorais. Há direitos autorais, mas não posse ou propriedade sobre eles. Essa ideia de propriedade intelectual pode ser até interessante para o direito empresarial, mas nas provas de direito civil elas são mais complicadas de serem utilizadas, principalmente para a nossa disciplina. A súmula é a 228 do STJ. Segunda observação. Esse esquema que a gente viu aqui, né, ele explica a essência do que a gente chama de teoria realista ou clássica. O que seria essa teoria realista ou clássica? Quando a gente está falando dos direitos reais,
ela é a submissão da coisa mais um sujeito passivo universal. Eu sei que isso pode parecer um pouco complicado, mas a gente vai aprofundar, vai entender isso aqui melhor. Então, pense o seguinte, a teoria que a gente utiliza, né, é a teoria realista ou teoria clássica, que tem essas duas questões, a submissão da coisa e um sujeito passivo universal. Foi superada, né, foi ultrapassada a teoria personalista, que afirmava que a relação de domínio era uma relação entre pessoas intermediadas por coisas. Então, repara, numa teoria, você tem a submissão da coisa contra um sujeito passivo universal, contra todo mundo. Ah, isso aqui é meu, essa propriedade é minha. E aí, galera, para ficar mais fácil de entender, quando você tem uma propriedade, quando você tem uma casa, as pessoas não vão chegar lá e, sei lá, tomar a sua casa. É até possível, mas em tese, né? Você não pode ter sua casa tomada assim do nada. Ela é sua, é um direito seu. E você pode, inclusive, virar para os outros e falar: não entra aqui, porque essa casa é minha. É esse o sentido do sujeito passivo universal. Não existe pessoa física que possa entrar na sua casa e dizer: não, agora eu quero ficar aqui. Agora é meu, agora eu vou usar. Beijo, um abraço. Não tem como. Entendeu? E a teoria personalista, ela afirmava que essa relação de domínio, ela era uma relação de domínio entre as pessoas, intermediada pelas coisas. Então, é como se as coisas estivessem no meio do caminho. E é isso. Como as coisas estivessem. Desculpa, é que meu telefone tocou aqui. É como se as coisas estivessem no meio do caminho. Apesar disso, a gente vai ver depois que existe até uma tendência de volta dessa teoria personalista, porque há uma aproximação entre os direitos pessoais e os direitos das coisas. Tá? Então vamos lá. Vou dar agora um conceito para vocês. Peraí que eu acho que eu vou mandar aqui. Aqui, para ficar mais fácil. Mandei aqui no grupo. Vou ler, né, para ajudar o pessoal que vai ver a aula depois pelo YouTube. Teoria personalista. É uma teoria pela qual os direitos reais são relações jurídicas estabelecidas entre as pessoas, mas intermediadas por coisas. Segundo Orlando Gomes, a diferença está no sujeito passivo. Enquanto no direito pessoal, esse sujeito passivo, o devedor, é pessoa certa e determinada, você sabe quem é a pessoa passiva. Então, quando você faz um contrato, você sabe com quem você está fazendo o contrato. Perfeito? Vocês fizeram um contrato agora, né? Então, quando você faz o contrato, você sabe com quem você está fazendo o contrato. No direito real, essa pessoa é indeterminada. Você não sabe quem está do outro lado, porque é todo mundo, né? Havendo, nesse caso, uma obrigação passiva universal, a de respeitar o direito, a obrigação que se concretiza toda vez que alguém o viola. Tá? Essa teoria ela nega a realidade metodológica aos direitos reais, ao direito das coisas, né? Já que são expressões como extensões de um campo metodológico maior. Bom, a segunda teoria, teoria realista ou clássica, deixa eu mandar aqui também para vocês. O direito real constitui um poder imediato que a pessoa exerce sobre a coisa, com eficácia contra todos, erga omnes, perdão. O direito real opõe-se ao direito pessoal, pois o último traz uma relação pessoa a pessoa, que exige determinados comportamentos nesse caso específico. Então, assim, qual a diferença entre direito das coisas e direitos reais? Se é que existe alguma diferença? Para responder essa pergunta, é importante analisar a organização do Código Civil. E aí, pessoal, essa é uma dica que eu dou para vocês. O nosso Código Civil, ele é um código recente, atual, e ele tem uma organização própria, tá? Então,
ela ajuda a entender, olhar o código, ajuda a gente a entender também uma parte da matéria que a gente está analisando. O livro 3 se chama o livro 3 do Código Civil, né, se chama Direito das Coisas. E ele se subdivide em 2 títulos, da posse e dos direitos reais. Então, entendam que direito das coisas é maior e direitos reais e posse estão dentro do direito das coisas. Perfeito? Desse modo, a gente percebe que, pelo Código Civil, posse não é direito real. Tá? Isso é muito importante, pessoal, porque essa é a confusão mais comum da nossa matéria. Tá? É o que é posse, como isso funciona. E vocês precisam saber isso. Vocês precisam entender bem o que é posse. Então, essa é a primeira informação que eu tenho para dar para vocês. Posse não é direito real. Ok? Então, não é direito real, mas é direito das coisas. Apesar disso, e aí, novamente, voltando para a doutrina, a Maria Helena Diniz, entre alguns outros doutrinadores, tratam os direitos reais como sendo o gênero geral. Então, faz o oposto, no caso, né? Não faz essa classificação que o nosso próprio código apresenta. Taisa, eu nem sei se é Taisa ou Taísa, mas como não tem acento, eu estou lendo Taisa. Eu peço desculpas se eu estiver errando seu nome. Você pediu para eu repetir essa organização. Essa aqui, direito das coisas, direitos reais e posse. É essa organização, né? Então, né, novamente, voltando, a gente tem o direito das coisas, que está no nosso código, dessa maneira, como um livro, é o livro 3. E esse livro ele é subdividido em 2 títulos. O primeiro título é o título da posse, e o segundo título, título 2, é dos direitos reais. É por isso que, majoritariamente, se entende que direitos reais e direito das coisas não são a mesma coisa, tá? Essa diferenciação é por conta disso. Dessa forma como o código é construído. Como eu disse, tem autores, como a Maria Helena Diniz, que não consideram assim, desconsideram, acham diferente. Então, continuando. A expressão direitos reais significa parte do conteúdo de direito das coisas. É um conjunto de institutos relacionados à propriedade, seja a propriedade plena ou limitada, ok? Assim, direitos reais remetem ao domínio jurídico, não ao domínio fático. Lembrem, quando eu estou falando de domínio fático, eu estou falando de quê? Posse, ok? Falei lá no início, repeti aqui agora que há uma diferença, então lembrem-se disso. E, né? Claro, Beatriz. Eu vou repetir só esse pedacinho aqui. Logo, a expressão direitos reais significa parte do conteúdo de direito das coisas. É um conjunto de institutos, tá, relacionados à propriedade, seja ela plena ou limitada. Que conjunto de institutos? Os direitos reais. Os direitos reais são um conjunto de institutos relacionados à propriedade, seja ela plena ou limitada. E aí, pessoal, aqui na nossa primeira disciplina, a gente vai falar praticamente, eu acho que a gente só vai falar de propriedade plena. Porque quando a gente fala de limitação da propriedade, a gente vai falar do uso, usufruto, enfiteuse,
que são institutos, por exemplo, direito de superfície, direito de laje, concessão especial de uso, todas essas matérias, todos esses institutos, para ser exato, a gente trabalha em reais 2. Porque a propriedade plena já é uma coisa enorme, já é um rolê. Tem muita coisa para falar aqui dentro. Então, só para vocês entenderem. Então, quando eu falo que é um conjunto de institutos relacionados à propriedade, eu estou me referindo aos direitos reais. E aí eu estou remetendo que direitos reais remete ao domínio jurídico e não ao domínio fático. Porque domínio fático, a gente está falando de posse. Tá? Então, vamos continuar. E aí eu vou colocar algumas coisas sobre os direitos reais. Aliás, eu vou fazer o seguinte, eu vou até anotar. Vou anotar não, vou mandar aqui para vocês, que talvez fique mais fácil. Aqui. Se vocês quiserem pegar, ó. Primeiro, a oponibilidade erga omnes, ou seja, contra todos os membros da coletividade, tá? Então, isso já falei com vocês mais de uma vez, é talvez a principal característica dos direitos reais. Segundo, a existência de um direito de sequela, que segue a coisa. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que quando você passa um direito real, ele vai seguir a coisa que está sendo passada. É diferente, por exemplo, do contrato, que o contrato, se ele acaba ali, ele não segue adiante se você fizer um outro contrato, entendeu? No direito real, necessariamente, ele vai carregar o que tem antes junto, ok? Pode parecer meio abstrato, mas quando a gente estiver trabalhando mais à frente, vai ficar mais fácil de entender o que eu estou chamando de direito de sequela. Eu lembro que quando eu era aluno, eu tinha muita dificuldade de entender isso, tá? Mas fiquem tranquilos. Terceiro, previsão de um direito de preferência a favor do titular de um direito real. Então, o que eu estou chamando de direito de preferência? Quem tem o direito real, porque que isso aqui está mais colocado para os direitos reais que a gente trabalha na segunda parte da disciplina. Mas, por exemplo, quem tem um direito de superfície. Então, tem uma pessoa que ela não quer ter a propriedade. A única coisa que ela quer é ter o direito de usar aquela superfície para plantar, que é uma coisa muito comum. E aí, ela não quer comprar a propriedade, porque, sei lá, a propriedade vai custar 1 milhão. Ela não tem esse dinheiro, ela não quer cuidar da propriedade, ela não quer ter a dor de cabeça enfim, de correr atrás disso. Ela só quer usar a superfície. Mas ela quer usar a superfície de uma maneira que ela tenha segurança. Porque se ela pode, por exemplo, fazer um contrato. Ah, eu vou fazer um contrato, então, ó, fulano, estou aqui usando sua superfície. Ô, Queiroz, estou usando aqui a sua superfície, tá bom? Tá de boa aqui para usar a sua superfície. E pode ser que o Queiroz no dia seguinte fale, não, agora não quero mais não. E aí ele quebra o contrato. Claro, você vai ter lá indenização e tal, mas não tem como você obrigar necessariamente que você use e tal. A segurança que você tem. Pois é, eu também não confiaria no Queiroz, é muito complicado. A segurança que você tem nesse caso específico é muito menor. Por isso que a gente tenta correr ali pela questão dos direitos reais, porque isso fica no registro de propriedade, entendeu? E aí, para mudar, é muito mais complicado, precisa de um processo, é isso, mais complexo. Então, você tem muito mais confiança, você tem muito mais segurança, perdão, a palavra certa é segurança. Você tem muito mais segurança na utilização daquela superfície quando você está se utilizando de um direito real de superfície, perfeito? Se a pessoa vira e fala, pô, mas eu não quero mais ter esse direito de superfície para você e tal, vou passar para outra pessoa. Ou então, não, vou me livrar dessa propriedade aqui, vou vender a propriedade. Nesse caso, há uma preferência a favor do titular daquele direito real. Então, aquela pessoa, por exemplo, teria uma preferência. Eu estou colocando um caso hipotético, tá, pessoal?
Tem várias formas de pensar isso aqui, mas ela poderia ter a preferência na aquisição de uma parte daquela propriedade, ou até da propriedade inteira, dependendo do caso, ok? Então, essa é a terceira. Estou tentando explicar aqui, pessoal, para não ficar uma coisa muito abstrata, porque senão eu posso só jogar aqui as frases para vocês e seguir adiante. Estou tentando explicar para ficar mais fácil de entender, tá? Quarto, possibilidade de abandono dos direitos reais, de renúncia a tais direitos. Vou seguir. Quinto, viabilidade de incorporação da coisa por meio da posse. Então, aqui já estou falando de direito das coisas, né? Então, você pode incorporar, o famoso uso campeão, né? Brincadeiras à parte, ele é o nosso uso campeão, uso capial ou uso capião, que é o termo correto. Lembrando que é uso, tá? Tem muita gente que escreve uso, de uso, mas não é. É uso capião. Previsão de uso capião como um dos meios de sua aquisição. Suposta obediência a um rol taxativo de institutos previstos em lei, o que consagra o princípio da tipicidade dos direitos reais. Isso aqui eu tenho certeza que na hora que eu mandei aqui no chat, se vocês leram isso, vocês ficaram morrendo de medo dessa frase. Fiquem tranquilos, isso não é complicado. Primeiro eu vou dar uma dica para vocês. Números clausos. Números clausos quer dizer rol taxativo. É uma boa dica, porque isso aparece em penal, em processo penal, em constitucional, aparece em questão de concurso, aparece na prova da OAB, não aparece na advocacia, mas, enfim. É bom vocês saberem que números clausos quer dizer rol taxativo, ok? Então, fica a dica aí dessa parada. E segundo, isso aqui é interessante, por que ele coloca aqui uma suposta obediência a um rol taxativo? Porque parte da doutrina diz que o rol dos direitos reais não é taxativo, porque você tem outras leis que poderiam incorporar direitos reais e tal. Isso é uma corrente ultra mega minoritária, tá? Ela tinha uma importância maior quando o direito de laje era uma construção doutrinária que não estava na lei. Só que alguns anos atrás, colocaram o direito de laje dentro do Código Civil. E aí, quando colocaram essa coisa de você, não, tem outros direitos reais que não estão no artigo, perdeu a sua importância. Até porque essa tese ela era muito defendida pela Defensoria Pública para tentar defender o direito das minorias, das pessoas que moram em comunidades, favelas, e de alguma maneira queriam ter o seu direito de laje, que é uma coisa muito comum, como é que se chama? Protegida, tá? Bom, e para terminar, regência do princípio da publicidade dos atos. Regência pelo princípio da publicidade dos atos, o que se dá pela entrega da coisa ou tradição, no caso dos bens móveis, e pelo registro, no caso dos bens imóveis. O artigo 1225, pessoal, traz os direitos reais. Eu não sou de ficar lendo artigo não, tá? Até porque são muitos artigos, mas esse aqui especificamente eu vou trazer para cá, eu vou primeiro copiar aqui para quem não tiver com o código, acompanhar pelo chat. Mas quem tiver me vendo aí pelo YouTube, o 1225 traz os direitos reais. São direitos reais: a propriedade, a superfície, as servidões, o usufruto, o uso, a habitação, o direito do promitente comprador do imóvel, o penhor, a hipoteca, a anticrese, a concessão especial de uso para fim de moradia, a concessão de direito real de uso e, por fim, a laje. Salvo engano, é um 225, Gleice.
A não ser que eu tenha anotado aqui errado, mas enfim, se tiver errado, eu peço desculpas. Mas é um dos primeiros artigos também do Código Civil. Eu estou dando aula para vocês, mas eu mesmo não estou com o meu Código Civil aberto aqui. Na próxima aula eu vou resolver esse problema. E aí, assim, só dando uma olhada de cara no artigo, eu já vou chamar a atenção de duas coisas. Primeiro é na adição do inciso 11 e 12, né, pela Lei 11.481, então, de 2007. E outra coisa, pessoal, que vale a pena a gente ficar ligado quando a gente está estudando, é tentar entender também os períodos históricos que a gente tem essas alterações. Então, essas leis que vêm, né, a concessão especial de fins de moradia e a do direito real de uso, elas vêm, acho que ainda era no governo Lula, mas era um dos governos petistas, né? E elas vêm como uma política social, né? Exatamente porque havia uma briga muito grande pela questão da possibilidade de você usufruir bens públicos, né? E isso é uma coisa muito complicada, muito difícil, e a Constituição não permite, a doutrina abomina. Essa é uma tese, inclusive, que a Defensoria construiu e constrói ainda até hoje, a possibilidade de você usucapiar bens públicos, de alguma maneira, que não estejam sendo utilizadas. O argumento central, inclusive, é a função social da propriedade, porque vou até apresentar isso para vocês, mais como a título de curiosidade, mas até a ideia que a gente vai voltar a isso quando a gente falar especificamente de uso capião, mas só a título de curiosidade aqui para a nossa primeira aula também, para vocês não desanimarem de mim logo de cara, é que essa ideia da uso capião, ela pode ser feita quando o Estado não consegue cumprir a função social da propriedade. Como eu disse para vocês, é uma tese minoritária, mas defendida pela Defensoria, pelo seu núcleo de terras e tal, e diz isso, olha só, tem um terreno aqui, é um terreno do Estado, beleza, eu sei que está dito que a princípio a gente não pode fazer uso capião, mas também está dito que a propriedade ela tem uma função social que ela precisa ser exercida e garantida pelo Estado, ela é uma garantia das pessoas. Então, se o Estado não faz com que essa propriedade tenha uma função social, o cidadão pode fazer com que ela tenha uma função social, porque, né, é um direito do cidadão. Então, se o cidadão conseguir dar a função social que o Estado falhou em dar, o Estado não pode punir essa pessoa por fazer uma coisa que o Estado, teoricamente, não tenha conseguido. Até alguém, E Travassos, perguntou aqui, professor, você sabe dizer se tem algum julgado que a Defensoria tenha ganhado valendo dessa tese? Que eu saiba, não, tá? Porque é completamente consensual de que é impossível, inclusive, gente, qualquer concurso do universo que vocês encontrarem na vida, prova de OAB, se chegar uma questão falando de possibilidade de uso capião de bem público, é para dizer que não pode, tá? Isso serve para administrativo, serve para civil, serve para constitucional, porque é uma questão que pode cair em vários locais, né? É, Entretanto, é uma tese defendida há muito tempo. E por que eu estou falando isso tudo, gente? Só para dizer que ela tem o seu impacto. Essas teses jurídicas, a defensoria, que eu saiba, nunca ganhou essa tese, tá? Mas ela tem um impacto na vida das pessoas. Então, assim, o que o governo fez? E é por isso que eu falei para vocês que é importante a gente ter uma noção de quando as leis vêm. Porque, às vezes, a gente tem uma noção política de como funciona a política no Brasil, e até do termômetro político mesmo, um período mais conservador, um período mais progressista, o que seja, a gente consegue ter uma noção também do que as leis que foram criadas naquele período queriam fazer, proteger, etc. Né? Claro que tem suas exceções, mas via de regra isso costuma ajudar. E para quem está estudando direito é uma ferramenta muito útil. E aí, essas concessões especiais, reparem, concessão de uso especial para fins de moradia. Não é qualquer uso, pessoal. É um uso para fim de moradia. É para quê? Era o governo ali tentando dizer, pessoal, tudo bem, eu não posso dar propriedade para vocês nesse caso aqui, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar vocês usarem para morar, porque vocês precisam morar em algum lugar. E moradia
também é um direito social, né? Está ali no artigo 6º. Então, só para vocês entenderem isso. Então, estou colocando isso tudo, peço até desculpas pela digressão grande aqui, de ficar falando muito, mas é também para tentar tornar a matéria um pouco mais interessante. E também dar alguns bizus de como a gente vai estudando direito civil, porque se a gente ficar só na leitura dos artigos, pode ficar chato, assim, né? Muito maçante. Vamos avançar. Vou trazer também para vocês uma questão doutrinária. Como eu disse para vocês, o rol do 1225, ele é taxativo ou exemplificativo? Ele é um rol números clausos ou um rol números apertos? Vou mandar aí, porque tem o trecho em latim, só para ajudar vocês. A visão clássica e majoritária é que esse é um rol taxativo. Esse é um posicionamento do Caio Mário, do Orlando Gomes, da Maria Helena Diniz, do Gonçalves, do Carlos Roberto Gonçalves. Contudo, tem uma outra visão que entende que esse rol é exemplificativo. Tá? A doutrina que entende que esse rol é exemplificativo se divide ainda em duas correntes. Primeira corrente é a corrente liderada pelo professor Tepedino, Gustavo Tepedino, da UERJ. Não há taxatividade, mas tipicidade. Em outras palavras, existe a possibilidade de criação de outros direitos reais por outras leis. E aí ele dá, por exemplo, o programa Minha Casa Minha Vida, né, que é legitimação da posse pelo programa Minha Casa Minha Vida, ele considera como sendo um desses tipos. Essa visão, essa corrente, né, do Tepedino, é a visão mais segura, entre aspas, dessa vertente. Ela é, inclusive, pessoal, preferida pelo Tartucci, pelo professor Tartucci, que eu comentei aqui no início da nossa aula. De fato, existem direitos reais previstos em lei que não estão no rol do 1225. Por exemplo, alienação fiduciária em garantia, que está no Decreto-Lei 911 e na Lei 9514. Antes que vocês perguntem, estou mandando também aqui no chat. Há quem diga que é uma propriedade resolúvel e estaria incluída no inciso 1º do 1225. Mas aí isso já é uma outra interpretação, tá? Estou comentando isso para vocês entenderem que isso é complexo. A posição mais segura é a primeira que eu apresentei para vocês. Ah, não, que é taxativo sim e acabou. Outro exemplo, ainda dentro dessa primeira corrente que fala sobre que não seria exemplificativo, que não seria taxativo, que seria exemplificativo. Outro exemplo é o que eles chamam de legitimação de posse, que é justamente o da lei da Minha Casa Minha Vida. Está ali no artigo 59 da Lei 11.977, né, que o professor Tepedino considera como sendo direito real. Inclusive, fundamenta isso na questão do direito agrário. Mas a gente deve ter atenção, porque nessa própria lei, no artigo 60, a lei trata de uma usucapião administrativa sem ação judicial. Então, a caso você vai direto no cartório de registro de imóveis e a legitimação da posse ela é diretamente convertida em propriedade. Então, assim, é complicado isso aqui também.
E aí, até falando do debate que eu falei agora há pouco, do uso capião de bens públicos, né? Essa lei, ela, em tese, ela abre a possibilidade de um uso capião sem ação judicial. O problema é que, na maioria das vezes, os bens que são afetados pela lei já são bens públicos, o que, em tese, acarretaria um uso capião de bem público, que não é permitido, coisa que eu acabei de falar. Então, há um debate, inclusive, é um debate que aconteceu aí em torno dessa lei sobre o que seria bem público nesse caso, por conta da lei, já que está falando da uso capião, enfim. Mas isso é um debate super aprofundado, tá, pessoal? Eu vou passar aqui para a segunda corrente, para a gente também não ficar falando de coisas muito abrangentes e vocês não ficarem cansados. Então, a segunda corrente, né, que fala dessa questão da taxatividade, que entende que o rol é exemplificativo. Ela é sustentada pelo professor Cristiano Chaves e pelo Rosenval, Nelson Rosenval, entende que a autonomia privada pode criar novos direitos reais. E aí eles dão como exemplos o direito de laje ou um direito de superfície de segundo grau. Segundo o princípio da taxatividade, somente são direitos reais os indicados em lei. Mas não são só direitos reais aqueles constantes no artigo 1225. Mas também outros disciplinados pelo próprio Código Civil e em outras leis especiais. Isso é o que pensa essa corrente, tá, pessoal? Então, eles citam como exemplo direito de retenção, que está no artigo 516, a concessão de uso, que está na Lei 271 de 67. E as partes não podem criar direitos reais por uma razão simples. Prevalece os direitos reais erga omnes. Seria impossível que duas ou três pessoas pudessem, por acordo de vontade, criar deveres jurídicos para toda a sociedade. Isso, desculpa, eu avancei aqui e não expliquei. Isso já é a contraposição à corrente do Rosenwald, tá? Já é por que isso aqui estaria errado, né? Bom, é, novamente falando aqui por alto, essa questão do direito de laje, ela foi recentemente adicionada, 2017, e é um dos assuntos mais quentes, vamos dizer assim, sobre o tema embora seja uma matéria de Reais 2. Eu vou mandar aqui no grupo um link de um artigo que fala sobre isso e que fala sobre a criação, como foi pensado esse instituto e tal. É mais uma questão de aprofundamento. Pessoalmente, eu acho muito interessante, porque é uma tentativa de resolver um problema real, fático, e dar direitos às pessoas em situação de vulnerabilidade. Óbvio que, como qualquer tentativa legislativa, ele tem seus próprios descaminhos e problemas. Entretanto, é uma forma de tentar resolver um problema real da nossa vida, tá? Vamos a um tema que eu pessoalmente não gosto muito, mas que é importante e necessário. Os direitos reais podem ser classificados em, então, classificação. Direitos reais sobre coisa própria, de um lado, e direitos reais sobre coisa alheia, do outro. 2. Direitos de gozo ou fruição, de um lado, e direitos de garantia, do outro. E terceiro, direitos reais mobiliários e direitos reais imobiliários.
direitos reais sobre coisa própria, direitos reais sobre coisa alheia, direitos de gozo ou fruição, direitos de garantia. Terceiro, direitos reais mobiliários e direitos reais imobiliários. Ok? É importante lembrar, pessoal, até já coloquei, já está escrito aqui, né, que o direito real ele pode ser tanto sobre bem imóvel quanto bem imóvel. Não confundam isso. Tem muita gente que acha que a gente, quando fala de direito real, só está falando de casa, né? De uma forma geral. Só para dar um exemplo, você pode penhorar joias. Quem nunca ouviu em penhorar joia? Vou fazer uma penhora de uma joia, né? Então, é um exemplo mais fácil para você não confundir, não achar que direito real é necessariamente sobre casa, sobre, né, esse tipo de propriedade. De acordo com essas classificações, né, os direitos reais enumerados no livro terceiro do Código Civil recaem sobre coisa própria, propriedade, ou sobre coisa alheia. Os direitos reais na coisa alheia podem ser classificados da seguinte maneira. E aí, pessoal, vamos fazer uma tabelinha. Nossa, porra, a próxima aula eu já vou até preparar um slidezinho para mostrar para vocês essas tabelas, que eu acho que facilita também a entender. Então, né, se vocês estiverem fazendo um caderno no Word ou escrevendo na mão, façam uma tabela com 1, 2, 3, né? 3 linhas assim. 3 colunas, perdão. Aí a primeira aqui vocês vão chamar de direito real de gozo ou fruição. A segunda, de direito real da coisa alheia de garantia. E a terceira, de direito real à aquisição. Então, a primeira, direito real de gozo ou fruição. Aí vamos para a linha seguinte, né? Vamos completando as linhas. Permitir que uma pessoa tenha consigo os poderes de utilização da coisa. Isso é o conceito, tá? Tô explicando para vocês o que é cada um. Segundo, aí vamos aqui para outra tabelinha, para outra coluna, segunda coluna. Direito real da coisa alheia de garantia. Não terá a coisa consigo. É vedada a utilização da coisa. O credor tem o direito real. E a terceira coluna, né? Então, a gente está aqui na segunda linha, tá? Eu estou passando por cada uma das colunas. Na terceira coluna, busca-se através do domínio ser proprietário. O exercício dos poderes do domínio viabilizam a aquisição da propriedade. Então, estou explicando para vocês esses direitos reais aqui, esses tipos. Primeiro, permite uma pessoa tenha consigo os poderes de utilizar a coisa, por isso é gozo ou fruição. Segundo, você não tem a coisa, mas você dá a coisa como garantia. E o terceiro, você tem o direito de adquirir a propriedade. Indo para a linha seguinte. Qual é a utilidade? Então, a primeira eu trato aqui do conceito.
Agora, a segunda, vamos pensar na utilidade. Direito real de gozo ou fruição. Qual a utilidade? Permitir que um terceiro retire a utilidade das coisas. Da coisa, no caso, né? Não é das coisas, da coisa. A utilidade da segunda é mais simples ainda. Garantir o cumprimento de uma obrigação. Isso serve também para a terceira, né, que é o direito real de aquisição, a aquisição. E aí, para terminar, a nossa última linha é quando a gente fala de direito real de gozo ou fruição, nós temos 6 hipóteses. Primeiro, enfiteuse. Segundo, superfície. Terceiro, servidão predial. Quarto, usufruto. Quinto, uso. Óbvio, uso é óbvio, né? E sexto, habitação. Ah, professor, mas eu preciso decorar as hipóteses, pelo amor de Deus, é muita coisa. Não, gente, calma, calma. Primeiro que isso aqui está escrito no 1225. Segundo que você vai tentar entender o que a gente está discutindo. Direito real de gozo ou fruição. A gente está falando especificamente de uso, em algum sentido. Pensa nisso. Então, quando você olhar para os direitos reais que estão elencados aqui no final, uso, óbvio. Usufruto, óbvio. Habitação. Esses três, então, são claros. Os outros, tudo bem. Eu entendo você ficar com medo do que é uma enfiteuse, que é um nome muito feio e chato. Mas, ainda assim, é mais fácil você entender o sentido do que ficar decorando, tá? Vamos para linha, não, para a coluna, perdão. A gente está na mesma linha. Vamos para a coluna seguinte. Agora, na coluna seguinte, nós vamos tratar de 4 hipóteses. 4 hipóteses que servem para assegurar cumprimento de obrigação. Quais são? A primeira é clássica, hipoteca. Né? Tem um monte de filme, a pessoa hipoteca a casa para fazer uma aposta, perde a casa. Então, você faz a hipoteca para garantir, tá? Segunda hipótese, penhor. Mesma coisa que eu falei. Você vai penhorar as joias da família para poder ter um dinheiro, uma garantia, alguma coisa. Terceiro, mais um nome feio, tá? Anticrese. Não vou explicar para vocês agora, mas anotem aí, por favor. E último, alienação fiduciária em garantia. Ok? Alienação fiduciária em garantia como o próprio nome diz, é em garantia. Então, também dentro dessa coisa de não precisa ficar decorando tudo, é para tentar ajudar vocês. Por fim, a nossa última coluna, né, de direito real à aquisição, tem uma hipótese e algumas pessoas consideram uma segunda. Então, você pode colocar aí e o 2. Pode botar os dois, mas coloca no segundo que não é pacífico, tá? A primeira, promessa irretratável de compra e venda. E a segunda, direito de preferência. Como eu disse para vocês, não é unânime. Bom,
só a título de comentário também, isso não é vital, mas é bom falar para vocês que os direitos reais de gozo ou fruição, eles são autônomos, enquanto os direitos de garantia são acessórios, né? Vocês estudaram isso em obrigações, ah, acessoriedade, ó, autônomo e tal. Bom, e aí a gente pode, eu ainda tem tempo, eu vou dar aí mais uns 10 minutos de aula, pessoal, que aí a gente termina mais ou menos no nosso horário de 8 horas. Posso. Os dois exemplos são esses aqui. Mandei aí no chat, tá? Nada, sem problema. É, Então, a gente tem mais ou menos uns 10 minutos. Eu vou só começar aqui essa parte, e aí a gente deixa para entrar em posse na próxima aula. É, E é, né, uma das partes mais importantes da nossa matéria, a posse, né? Então, vamos lá. Diferença entre direitos reais e direitos pessoais patrimoniais. Pessoal, uma dúvida que é muito comum para os alunos é tentar entender por que os direitos reais são importantes. Porque se eu posso resolver tudo por contrato, por que eu vou ficar, ou outras maneiras do que o direito civil permite, e o direito civil permite muitas maneiras de resolver a nossa vida, por que raios eu vou ficar correndo atrás de um direito real? Então, para isso que eu quero fazer essa diferenciação, para vocês entenderem. Isso é muito importante, tá, gente? Novamente, aqui, presta atenção, isso é muito importante. Vocês têm que prestar atenção nisso, vocês têm que entenderem isso, tá? É... Então, vamos lá. Duas colunas, e podem ficar tranquilos que as próximas aulas eu vou dar o meu jeito aqui de fazer um slide para facilitar a vida de vocês. Então, duas colunas. Vamos lá. A primeira coluna são direitos pessoais patrimoniais. A segunda coluna são direitos reais. Vamos para a linha seguinte. Um exemplo de um direito pessoal patrimonial: contratos. Um exemplo de direitos reais: propriedade. Próxima linha. Sempre faço confusão. Próxima linha. Relações entre pessoas. Sujeito ativo e sujeito passivo. Então, quando a gente está falando de contratos, né, relações entre pessoas. Sujeito ativo do contrato, sujeito passivo do contrato. Quando a gente vai para o direito real, né, para outra coluna, relações entre pessoa e coisa. Apenas com o sujeito ativo. O sujeito passivo é toda a coletividade. Vamos à linha seguinte. É regido principalmente pela autonomia privada. Então, né, pensem nos contratos. Em tese, a gente pode fazer um contrato sobre qualquer coisa da forma como a gente quiser. Na outra coluna, né, sobre direitos reais, o princípio regente é o da publicidade. E aí pode colocar aí uma setinha, 2 pontos, enfim. É o da publicidade, 2 pontos. Registro e tradição. Vamos aqui. Está acabando. Tem mais 1, 2, 3, 4 linhas.
É, os direitos pessoais e patrimoniais têm um rol exemplificativo e os direitos reais um rol taxativo. Lembrando, gente, da nossa discussão de alguns minutos atrás. Majoritariamente se entende que é um rol taxativo, tá? Não vou ficar repetindo aqui toda a discussão que a gente fez ali atrás, mas só para vocês não esquecerem disso. Próxima linha. Nos direitos pessoais e patrimoniais, o patrimônio do devedor responde. Na outra coluna, nos direitos reais, a coisa responde. Tá? Então, quando a gente está falando sobre direitos reais e a gente tem algum problema com algum dos direitos reais que foi estabelecido, quem vai entrar no jogo ali é a coisa. Diferente de quando a gente está no contrato e tem alguma questão ali dentro do contrato. Aí você vai afetar o patrimônio da pessoa que está com algum problema contratual, alguma inadimplência, alguma coisa do tipo. Tá? Vamos lá. Esse é muito importante. Na primeira coluna aqui. Há um caráter transitório. Quando a gente está falando de direitos patrimoniais, há um caráter transitório. Pessoais, perdão. Direitos pessoais patrimoniais, a gente está falando de caráter transitório. Quando estamos falando de direitos reais, na outra coluna, estamos falando de um caráter permanente. Se ninguém alterar, se você viver 300 anos, a propriedade vai ser sua por 300 anos. Ok? Bom, e por fim, a gente já falou várias vezes, mas mais uma vez, quando estamos falando de direitos pessoais patrimoniais, na última linha, estamos falando de efeitos interpartes em regra. E quando estamos falando de direitos reais, na coluna seguinte, estamos falando de efeitos erga omnes em regra. Já indo aqui para o final da nossa aula, eu vou fazer mais duas observações. Observação 1. Há uma tendência de aproximação entre os direitos pessoais e os direitos reais. O que, de certa forma, é visto como uma volta à teoria personalista, que eu apresentei lá no iniciozinho da nossa aula. Tem um autor, Luciano de Camargo Pentiano, que chama isso de contratualização do direito das coisas. Posso repetir, Matheus, sem problema. O que eu estou dizendo é que existe uma tendência de aproximação entre os direitos pessoais e os direitos reais. Esses dois que eu apresentei agora na tabelinha que a gente montou. E essa tendência de aproximação, ela representa, de alguma maneira, ela é vista, né, de alguma maneira, como uma volta à teoria personalista. Tá? Diferente da teoria clássica, que a gente apresentou lá no início. E aí, esse cara, né, esse doutrinador, o Luciano de Camargo Pentiano, ele apresenta esse termo. Ele chama isso de uma espécie de contratualização do direito das coisas. Como a gente já viu, né, imagino que vocês já tenham visto, na verdade, os contratos, em alguns casos, geram efeitos perante terceiros.
porque nós temos também uma função social do contrato, que é a eficácia externa dos efeitos contratuais, né? Principalmente a questão de boa-fé, pessoal. Artigo 186, se eu não me engano, todo o debate da boa-fé objetiva, como isso funciona, e gera, inclusive, inadimplência do contrato em determinados casos, os deveres anexos. Agora, os direitos reais, por sua vez, em alguns casos, também geram efeitos interpartes. Então, estou explicando isso para vocês entenderem que o direito contratual, hoje em dia, gera efeitos externos para todo mundo. Por quê? Por conta da função social do contrato. E os direitos reais, por sua vez, em alguns casos, também podem gerar efeitos internos, interpartes. Um exemplo concreto. Súmula 308 do STJ. Ela diz que uma hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração de promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel. Isso é muito interessante, pessoal, porque é um exemplo concreto. A gente está falando de uma hipoteca gerada entre duas partes que não tem efeitos para terceiros. Então, é um exemplo que esse professor traz para dizer como ambas as áreas do direito, de alguma maneira, estão se aproximando. A súmula 308 do STJ. E aí, juro para vocês, já para terminar a nossa aula, existem conceitos que são híbridos, né? Eles estão no meio desse quadro comparativo entre direitos pessoais, entre direitos pessoais patrimoniais e direitos reais. Por exemplo, a gente tem a obrigação propter rem, que é também chamada de uma obrigação mista. Aliás, tem vários nomes. Obrigação mista, híbrida, ambulatória, repercussória. Tem vários nomes para a obrigação propter rem. Essa obrigação propter rem, ela possui uma parte de direito pessoal e uma parte de direito real. Elas são chamadas obrigações próprias da coisa. Propter rem. Rem coisa, propter eu acho que é própria da. Não sei latim, pessoal. Não me meto a falar e saber latim. Mas é assim que eu faço para decorar e aprender essas coisas, tá? Então, são as obrigações próprias da coisa que seguem a coisa, seja com quem ela estiver. Por exemplo, dívidas do condomínio. Dívidas do condomínio são um exemplo de obrigação propter rem. Ela anda com a coisa. Quem estiver com o bem vai responder pelos débitos anteriores. Onde está isso? Artigo 1345. O adquirente de unidade responde pelos débitos do alienante em relação ao condomínio, inclusive multas e juros moratórios. Pessoal, eu vou parar a aula por aqui. São 8h05 já da noite. Nós tivemos uma baixa já de 12 guerreiros até o final da nossa aula. E também não tem problema, tá, pessoal? Quem saiu, fiquem tranquilos. Mas, enfim, novamente, obrigado pela presença de vocês, pelas perguntas. Na verdade, se vocês tiverem ainda alguma questão para colocar, ainda não fechei a sala, vocês fiquem à vontade. E
E é isso. Foi um prazer estar com vocês aqui de noite. Na próxima aula, falaremos de posse, tá? Qualquer dúvida, me procurem por e-mail. Isso, Thais. A próxima aula ao vivo só na terça. Nada, pessoal. Oi, Robson. Em tese, sim. Eu disse em tese porque é possível ter alguma alteração. Isso, Cleise. Aula ao vivo às terças-feiras.